Olá, mulheres, bem-vinda ao Cura 2020, esse ano espetacular, de muitos desafios, sim, mas também de muitas superações, onde Deus tem nos levado, nos equipado a viver coisas que até então nós não sabíamos nem como viver. Diga-se de passagem, olha que coisa linda, esse congresso Cura, que é um congresso tão especial, tão amado, que tem abençoado tantas mulheres de todo o Brasil, esse ano nesse formato espetacular virtual, que vai alcançar não somente as mulheres que estarão presentes, mas todas as nações da terra. Quero deixar aqui o meu agradecimento à minha querida amiga pastora Mônica Figueira, juntamente com toda a comunidade cristã de Ribeirão Preto, pelo privilégio, por esse convite que encheu o meu coração de alegria. Esse é um congresso que, se você nunca participou, abra o seu coração. Cura emocional, física, cura espiritual estará disponível para você em um banquete assim farto. Não saia aí da telinha, não abandone aí o vídeo que você está assistindo. Preste atenção porque Deus vai fazer coisas maravilhosas nesses dias entre nós, amém? Na verdade, nesse dia inteiro tão compacto e tão cheio de palavra de Deus e da presença de Deus. É interessante que nós, mulheres, precisamos de experimentar a cura de Deus em tantas áreas das nossas vidas, né? Nós estamos aqui hoje em um congresso de mulheres, onde nós sabemos que a palavra de Deus está sendo ministrada, porque nós acreditamos na nossa cura espiritual. Nós acreditamos que somos mulheres que precisamos estar conectadas com o céu, precisamos estar buscando as coisas do alto, para que nós possamos cumprir o plano e propósito que Deus tem pra gente. Nós também somos mulheres dependentes e carentes da cura física de Deus em nossas vidas. São tantos os papéis que nós temos que viver, que quando algo físico vem vem contra nós, a gente não perde tempo, a gente faz o que tem que fazer, né? Buscando um médico, buscando tratamento, mas também a gente se ajoelha diante de Deus para clamar a Ele pela cura física, e Ele opera esses milagres porque Ele é Jeová Rafá, e assim nós vemos, né, o nosso corpo sendo curado, vivendo curas que muitas vezes os médicos já chamavam de causa perdida, mas o poder restaurador, aquele mesmo Deus que teceu as nossas vidas, o nosso corpo físico no ventre da nossa mãe, carrega em suas mãos o poder de restaurar dentro de nós também qualquer órgão, qualquer membro que precisa de uma restauração. Mas hoje eu quero falar com vocês, mulheres, sobre a cura emocional, essa cura que tanto nós precisamos, essa área das nossas vidas que, se não estiverem alinhadas com a palavra de Deus, então passa a impedir-nos de viver uma cura espiritual e uma cura física. E é sobre essa cura que eu quero te convidar a abrir o seu coração hoje, e eu creio que até o fim dessa ministração você receberá de Deus uma palavra, uma chave, um rema que irá te dar e que irá te equipar para vencer essa área da sua vida onde a sua alma está aflita. Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5, começando no versículo 1, nós vemos que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor deu livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Preste atenção nisso, uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Olha, disse essa sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta. Olha isso, mulheres, a ousadia dessa menina. Quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Aqui nós vemos, né, a história dessa menina sendo narrada, eu creio que em menos de 20 palavras. Uma menina
que não aparece tanto na Bíblia, não é um livro inteiro sobre a vida dela, não é um capítulo inteiro sobre a vida dela, mas acontece que essa menina ali, nessa pequena introdução, aquilo que foi entregue a ela, os cenários no qual Deus permitiu ela entrar, ela entrou e ela trouxe com ela a cura, a restauração, a alegria, a esperança, que ela não abria mão de viver na presença de Deus. E eu queria falar hoje sobre 3 atitudes dessa menina, que são atitudes que devem nos inspirar nessa caminhada. A primeira atitude que eu queria falar dessa menina é sobre a essência dela, sobre a sua essência. Vamos estudar um pouquinho aqui, vamos navegar um pouquinho aqui por essas palavras da Bíblia. Aqui o exército de Israel sendo atacado por esse exército no qual Naamã era ali o comandante, né, servindo o rei da Síria. Eles entram ali saqueando, roubando, raptando pessoas, matando outras pessoas. Era um momento complicado na vida do povo de Deus. Eles tinham andado por alguns caminhos de desobediência, de não querer fazer aquilo que sempre é o caminho mais fácil, que é o da submissão aos princípios divinos. E então eles escolheram a consequência disso. E é nesse cenário que essa menina aparece. Ali Naamã entrando com sua tropa, destruindo tudo, acabando com tudo. Se você usar essa imaginação que Deus te deu, que é tão linda, você pode imaginar os berros, as gritarias, o povo correndo e sendo agarrado e sendo lançado, ali muitas meninas sendo violadas, outras pessoas sendo mortas. Era um quadro muito caótico e essa menina se encontra no meio desse quadro caótico. Você já experimentou um quadro caótico em sua vida? Algo na sua vida, uma memória de um momento que você desejaria simplesmente apagar da sua memória? Essa menina também viveu isso. Mas o interessante que eu queria falar dessa menina era sobre a essência dela. Ali Naamã chega e começa então a ordenar a sua tropa para destruir o que tinha que ser destruído e saquear o que tinha que ser saqueado. Mas de repente, no meio daquela correria toda, Naamã parou, olhou para aquela menina e ele pensou: sabe o quê? Eu estou para morrer. Não há muito tempo mais, eu sou um homem leproso, eu não tenho muito tempo de vida. E eu preciso arrumar alguém para cuidar da minha esposa. E Naamã ali olhou para aquela menina. Gente, presta atenção. Quando nós temos uma pessoa querida, quando nós estamos enfermos e vamos deixar uma pessoa querida, que precisa de proteção para trás, é lógico que nós vamos escolher o melhor para estar ao lado daquela pessoa. E Naamã, ao bater o olho naquela menina, ele detectou a bondade, ele detectou a pureza, ele detectou a graça, ele detectou naquela menina todas as qualidades que ela tinha até aquele momento ali no qual ele teve um encontro com ela. E nós vimos que ele escolhe aquela menina, uma menina. Ela não era uma mulher, ela não era um adolescente, era uma menina que ele escolheu para levar. Quero te fazer uma pergunta: qual de nós não estivemos nesse quadro um dia? Um quadro de pureza, um quadro de fé, um quadro de credulidade. Todas nós mulheres aqui hoje, depois de tantos episódios e tanta história na nossa caminhada, um dia eu e você fomos uma menina segundo o coração do Pai, uma menina sem maldade, uma menina sem traumas, uma menina sem medos, sem temores, sem fobias, sem rancor do mundo e às vezes até mesmo decepcionado com Deus. Qual é a memória mais nova, da sua idade mais tenra, que você consegue lembrar, onde a sua ingenuidade, onde a sua crença, onde a sua fé, onde a sua bondade reinava? Você é capaz de lembrar isso? Eu quero hoje te convidar a lembrar da sua figura como menina no passado. Porque quando os anos passam, a gente permite tanta coisa entrar em nossos corações, tantas coisas nos
contaminar, que nós começamos a pensar que nós somos um resultado daquilo que aconteceu conosco. E eu quero te dizer que isso não é verdade. Deus, Ele soprou sobre a sua vida o fôlego de vida e Ele tem para você um plano especial. E aquela menina, aquela pureza, aquela menina que acreditava, aquela menina que sabia amar, aquela menina que sabia servir, Deus, Ele ainda hoje quer te levar a viver uma vida onde você pode voltar a ser essa menina livre dos traumas, dos medos e dos temores. E Naamã encontrou essa menina ali e foi uma coisa linda, porque ele diz, peraí, essa aqui vai lá para casa, essa aqui não vai vingar da minha mulher, essa aqui não vai aprontar. Ele olhou para aquela menina e detectou dentro dela a pureza, a graça e o brilho que ela tinha. Gente, como Naamã, o inimigo, também fez isso conosco um dia. No meio da nossa graça, no meio da nossa pureza, no meio da nossa credulidade, ele chegou e saqueou as nossas vidas, as nossas emoções. E agora eu quero falar sobre a segunda coisa na vida dessa menina que deve nos chamar a atenção. Eu falei que a primeira era a sua essência e agora eu quero falar sobre a sua situação. Em que situação essa menina se encontrava agora? Aquela menina arrancada da casa dos seus pais. A Bíblia nem fala o que aconteceu com os pais dela. Nós não sabemos o que fizeram com essa menina, porque por mais que Naamã gostou dessa menina, pode ser que ele carregou ela com ele até chegar a esposa, ou ele pode ter entregado para as tropas ali e nós não sabemos. Mas indiferente se essa menina veio guardada debaixo dos braços de Naamã, sem ninguém tocá-la, ou se essa menina veio arrastada e lançada com tantas outras ali no meio dos líderes da tropa, não interessa. Ela estava sendo arrancada do seu conforto, roubada a sua inocência. E essa menina então chega ali e vai trabalhar para a esposa de Naamã. Essa era a situação dessa menina. Uma menina que era criança, mas por causa das suas experiências tão rápidas de coisas que aconteceram em sua vida, tão rápidas, ela teve que deixar de ser aquela criança. E ela começa a trabalhar ali dentro da casa de Naamã. Nós não sabemos absolutamente de quem que ela era filho. É tão engraçado porque quando a gente vai falar da situação dessa menina, é engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Não é engraçado, na verdade é triste. Quando nós vamos falar da situação dessa menina, nós não temos nem um background. Quando alguém vai falar de uma criança, ele sempre vem com um pano de fundo, né? Com um background, com um histórico. A gente vê uma menina e a gente fala, aquela menina ali é filha de tal pessoa. Ela é tão dócil. Aquela menininha ali, ela é tão engraçada. Todo culto, menina, ela vem aqui, ela dança, ela faz a maior festa aqui na frente. E, que legal, ela é filha de quem? Daquele casal. Olha aquela menina ali, essa menina ali foi curada disso, disso e disso. Tem um testemunho tremendo. Mas essa menina aqui, ela não tinha nenhum histórico. Nós só podemos imaginar as dores, os medos, as fobias, as noites tremendo, chorando que aquela menina passou. Era uma menina feliz, era uma menina realizada, era uma menina tão boa que um chefe do exército olhou para ela e falou, essa vai lá para casa. E agora acontece isso na vida dela. A vida dela estava indo bem até que chegou ali esse exército para saqueá-los, destruí-los e levá-la. Até que, e eu te pergunto hoje, você lembra o seu até que? Você é capaz de olhar para trás e se lembrar do seu até que? Você era uma menina que amava o seu pai, você era uma menina que tinha por ele um papel de herói, até que um dia você teve que se deparar com a partida dele, seja através de uma morte, seja através do divórcio, fosse através
dele sumir e começar uma nova família. Você lembra de quando você tinha a sua inocência, a sua pureza. Você era uma menina, você abraçava todo mundo, você tocava, sentava, né? Ei, tio, ei, com um amigo aqui, de um irmão, de um pai, né? Brincava. Até que um dia aquela inocência sua foi violada por atitudes e ali um comportamento que você nem tinha ideia do que aquilo significava. Você lembra, talvez, da sua infância com fartura, com bonança, até que um dia você descobriu que a família estava perdendo tudo e teve que ter ajustes, teve que saber viver de forma que até então você não conhecia. Aqui nós estamos diante de uma menina que tinha uma essência como eu e você temos, uma essência dada por Deus, um chamado dado por Deus, até que ela viveu uma situação. Eu só posso imaginar o pranto, o choro daquela menina durante as noites. Talvez quando ela escutava aqueles cavalos vindo, aquela tropa, aquele barulho, aquela menina tremia toda, chorava, agarrava na coberta, no seu travesseiro, porque talvez ela pensava, será que é agora que também vão me matar? As imagens de ver tanto sangue espalhado pelo chão no dia que ela foi capturada, será que agora também vão fazer comigo? Porque ela não entendeu o que aconteceu lá atrás, então como ela entendeu o que ia acontecer da agora para frente? Essa foi uma menina que teve experiência com noites e noites de choro, de pranto, de soluços, como muitas de nós passamos, como eu e você passamos. Ela estava ali sozinha dentro daquele palácio, provavelmente, dentro daquela casa linda de Naamã, que era um homem poderosíssimo lá. E dentro ali daquele palácio, daquele lugar tão grande, essa menina deve ter passado noites e noites e noites chorando. Ela ia explicar para quem? Ela ia contar para quem? Quem se interessaria? Talvez se ela abrisse a boca dela, ela ainda ia entrar em problema. Se ela contasse para alguém o que ela tinha visto, o que ela passou, o que ela viveu, ela ia ser rejeitada pelas pessoas que estavam ali diante dela, que estavam no dia a dia dela, tão parecida com a nossa história. Quantos traumas, quantos momentos vividos, quantas dores que experimentamos e nós não tínhamos nem como colocar para fora. Quem vai entender? Quem vai acreditar? O que vai adiantar? Como vão me olhar quando eu contar isso? E essa menina fez o que muitas vezes o mundo ensina. Chora e engole o choro depois e vida que segue. Quer chorar? Chora aí tudo que você quiser chorar, porque chorar faz bem. O mundo fala isso, chorar faz bem. E sabe o quê? Faz mesmo. Você está ali com aquela pressão nos ombros, aqui na cabeça, você tem um bom choro ali escondida, tomando banho, ou lá atrás você teve os prantos, os choros e sentia bem por uma hora, até você voltar para dormir, por um dia, por uma semana, talvez por 6 meses, mas quando você é colocada diante de uma situação onde aquele trauma, aquele abandono, aquele abuso, aquela acusação, aquele desprezo, aquela traição, bate a porta do seu coração, voltam os mesmos sintomas de ódio, de raiva, de rancor, de desespero, de incredulidade e muitas vezes até mesmo decepção, não só com os homens, mas até com o próprio Deus. Aquela menina chorou, mas eu creio que nós estamos diante de uma menina que tomou uma decisão que eu e você precisamos tomar. É a decisão que eu quero te convidar hoje a tomar. Ela teve a sua essência, ela teve uma situação, mas ela também teve uma decisão a ser tomada diante de tudo aquilo que ela tinha experimentado. Essa é uma menina que decidiu chorar aos pés do Senhor. Gente, olha só, para ela mais tarde ter a autoridade, o coração,
a atitude de fazer o que ela fez é porque aquela menina não era uma menina só que chorava e achava um para contar o caso como vítima e conta o caso todo de novo. Foi isso que aconteceu no meu passado, foi aquilo que fizeram comigo, foi aquilo outro que fizeram comigo. Essa menina descobriu a chave, porque o mundo diz: chore e bola para frente, caminhe, chora que passa, vida que segue. E é verdade, a vida segue. Só que a vida segue e com ela segue os nossos medos, traumas, temores, angústias. E aqui estamos nós, anos depois, com questões que não são resolvidas da nossa infância, atrapalhando relacionamentos, portas abertas, bênçãos de Deus para a nossa vida hoje. E você olha e fala: eu não vou nem chorar mais por esse assunto. Eu já chorei o que eu já tinha que chorar. Você já viu pessoas falando isso com o coração cheio de mágoa? Talvez vai te lembrar alguém que chega e fala assim: se tem uma coisa que eu não choro mais, é por essa situação. Mas não tem uma lágrima minha. Mas a pessoa vai falando, destilando ódio, rancor, a alma está enferma, o fardo está pesado e sem ela perceber, ela está derramando sobre pessoas que não causaram aquela dor o sangue da sua ferida. Essa menina, ela teve um segredo, uma decisão que eu queria te convidar hoje a ter. Essa foi uma menina que aprendeu a chorar sim, mas ela chorou aos pés do seu Senhor. É uma menina que aprendeu ir diante de Deus e falar: Senhor, se o Senhor não mudar essa situação, não há o que eu possa fazer, Pai. Pensa nessa menina, ela olhava para fora, era um povo diferente. Ela olhava para o lado, era gente que estava ali para proteger o rei, Naamã, o servo do rei, a esposa de Naamã. Para que ela ia ficar falando coisas que não ia levar ela a canto nenhum? Quantas vezes a gente fala e fala e fala dos nossos problemas, mas eles não levam nossas vidas para canto nenhum. A gente repete a mesma história, vez pós vez pós vez, e aquilo não traz cura nenhuma para nossas vidas. E você pode dizer assim: então, pastor, o que a gente faz? E eu quero te convidar hoje. A Bíblia é clara que no buscar um conselho, em abrir o nosso coração para um amigo, para uma pessoa que você confia, a cura é estabelecida no seu coração. Mas o primeiro lugar que você tem que apresentar as suas causas, as suas dores, é na presença do Senhor. E foi isso que essa menina fez. Essa menina chorou noite pós noite pós noite. Gente, nós estamos falando de uma menina. Nós não estamos falando de uma mulher adulta. É uma menina tirada do seu ambiente e ela chorou na presença de Deus. Mas quando ela chorou na presença de Deus, ela então se levantou e ela teve a atitude, ela teve uma decisão. Aquela menina que tinha uma essência vinda da parte de Deus, que mais tarde uma situação quis roubar dela, a essência que Deus deu para ela, ela tomou uma decisão. E eu quero te perguntar, você está pronta para tomar uma decisão com aquilo que o inimigo veio roubar em sua vida? Porque Deus te deu uma essência pura, uma essência de fé, uma essência espiritual. Deus te deu amor, carinho, Deus te deu humildade, mas um dia o seu território foi saqueado através das experiências, mas hoje você pode tomar a decisão, como aquela menina tomou, de não permitir que o inimigo roubasse dela a essência dela. Eu posso estar nessa situação, mas a minha essência não foi roubada. E essa menina, com essa atitude, então, aparece agora em um cenário ali, onde ela vai derramar aquilo que ela tinha recebido aos pés do Senhor nos momentos mais escuros, nos momentos mais de dores da vida dela. A Bíblia fala isso, que aqueles, em Salmo 126:6, que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Essa menina um dia entra ali e a esposa de Naamã, conversando com ela, falando com ela, ela era uma menina de confiança ali dela, e falando sobre os medos, sobre os temores de perder o marido dela. Eu não sei como vai ser
quando Naamã partir, eu não sei o que vai ser da minha vida. Agora, gente, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Olha que coisa espetacular. A dor que aquela menina virou no passado não amargurou ela a ponto de achar que Deus tinha sido injusto com ela e que as pessoas tinham que passar a mesma luta. Ela não pensou assim. Enquanto a esposa de Naamã ia falando, aquela menina ficava assim: eu sei o que é isso. Eu conheço essa dor. Eu sei o que é isso. Eu sei, eu também perdi os meus pais um dia. Eu também perdi a minha terra um dia. Eu sei o que é a dor da perda. E ela ali, né, passeando sobre a Bíblia, porque os versículos são poucos, mas para ela ter autoridade, gente, de falar o que ela falou para aquela mulher, elas já tinham um certo relacionamento. Sim ou não? Quando a gente tem a graça, a coragem de dizer para pessoas superiores sobre o amor de Deus, sobre a cura de Deus, sobre a transformação de Deus, é porque nós temos, na verdade, uma porta aberta, um acesso, uma liberdade. Senão que a pessoa nos tira de cena e nem escuta o que a gente está falando. Mas essa menina, ela olhou para a dor de Naamã e falou: ela não precisa passar por isso. Ela não precisa enfrentar essa dor. Ela teve compaixão da esposa de Naamã. Só quero que você pare um pouquinho aqui. A esposa de Naamã, juntamente com Naamã, era parte da dor que ela estava experimentando. Era um nível ainda mais profundo do confrontar ali na vida daquela menina. Porque ela é diferente de alguém, vamos dizer, perder um bem financeiro e quando vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala: pois é, eu estou desesperada, meu esposo perdeu a empresa, e você virar e falar assim: não, eu sei o que é passar por isso, olha, Deus vai abençoar vocês, nós perdemos tudo também, mas continuamos na rota fiel, Deus restituiu, hoje meu esposo já abriu outra empresa, nós já estamos prosperando, tá tudo bem. É diferente, porque ela está falando de uma dor que ela tem com uma pessoa que está passando pela situação e que ela está declarando e inspirando aquela pessoa a crer que o Deus que restaurou a vida dela vai restaurar também o daquela pessoa. Agora, quando você está diante da pessoa que te causou mal, quando o seu testemunho, foi gerado pela pessoa que você está diante, precisa de um nível de cura, precisa de um nível de entrega para entender que ninguém pode ser contra nós quando Deus é por nós. Fazia parte do processo, fazia parte do que Deus queria fazer na vida daquela menina. Logicamente foi a desobediência do povo que causou aquela situação, mas a Bíblia diz que o Senhor é o Deus que faz com que todas as coisas concorra para o seu bem, para o seu testemunho, para você virar uma porta de consolo, uma voz profética de esperança. Essa perda, esse luto, aquilo que você sofreu lá atrás, isso não tem o poder de te destruir. A vontade de Deus é te curar de uma forma tão completa, tão verdadeira, que você passe para onde Ele te enviar, que você chegue onde Ele te colocar, levando a mesma cura, levando a mesma restauração e vida que você experimentou Ele. Então, eu quero te convidar a colocar isso na sua cabeça. Eu quero te dizer hoje, mulher, a sua situação não tem o poder de roubar a sua essência. A sua essência é querida, a sua essência é amada, a sua essência é escolhida, a sua essência é geração eleita. Deus te desenhou, Ele tem todos os dias dele, os dias seus contados para você viver. A sua vida está na palma da mão de Deus e você pode descansar nesse amor, porque Ele tem para você uma vida abundante. E que tal, então, diante das situações que hoje te afrontam, você se levantar e fazer com que aquilo que te feriu, aquilo que te envergonhou, aquilo que te roubou da sua essência, pensou o inimigo que sim, porque roubaram de você outras coisas. A sua essência está guardada na presença de Deus. E você se levantar diante de desafios e dizer: eu sei que o meu Deus me permitiu passar isso por um propósito maior. Ele nunca me abandonou. E ali, quando a esposa de Naamã
encontra para essa menina a situação, nós vemos que no versículo 3 a Bíblia diz: disse a menina à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Gente, olha que coisa linda. Aqui se levanta uma mulher restaurada, uma menina que teve que crescer rápida em algumas situações da sua vida, como eu e você. Quantas coisas a gente não teve chance de ser menina, tivemos que crescer rápido, mas essa menina se levantou como uma mulher sarada e ela disse: quem dera esse homem tivesse uma experiência com o Deus que eu sirvo. Sabe o que essa menina estava falando? Gente, isso daí é uma lepra. Deus pode curar isso da noite para o dia. Essa era uma menina que não estava revoltada com o seu Deus. Imagina isso. Ela poderia estar pensando assim: eu não tenho nada com isso. E mais, eu fiquei chateada que Deus me deixou passar por essa situação. Por que Deus não me livrou dessa situação? Por que Deus não fez o que Ele tinha que ter feito? Quantas vezes nossos corações estão travados porque a gente culpa A, B, C e D, mas no fundo a gente questiona o amor de Deus pelas nossas vidas. Ei, deixa eu te falar, o amor de Deus pela sua vida nunca falhou e nunca vai falhar. Essa menina, quando se levantou para falar com a esposa de Naamã, ela estava falando não só do Deus dos dias bons, ela estava falando do Deus dos dias da escuridão, do Deus dos dias que ela estava ali presa e não podia colocar para fora seus medos e temores com outras pessoas, e ela então decidiu chorar diante de Deus. É para chorar, mulheres, vamos chorar, mas entenda algo: não oferte as suas lágrimas para o espírito de vítima, não oferte as suas lágrimas para o espírito de rancor, porque tem mulher que chora de raiva. Tem até algumas aí que vão estar ouvindo que às vezes fala assim: eu sou muito difícil chorar, pastor, você me viu chorando, eu choro, mas eu choro é de raiva. Não é? Tem mulher que fala isso: eu choro, mas é de raiva. Eu não sou uma mulher chorando. Ei, não vamos chorar de raiva, não vamos chorar porque somos vítimas. Sabe o que nós temos que fazer? Chorar diante de Deus, como menina, para que nós possamos nos levantar diante das circunstâncias desse mundo como uma mulher curada, uma mulher sarada, que é onde a gente chega, a gente tem a palavra de vida, a palavra de cura, a palavra de perdão, a palavra de restauração. A decisão dessa menina foi perdoar. A decisão dessa menina foi continuar crendo em Deus. A decisão dessa menina foi não abrir mão da essência no qual ela tinha lá atrás. E essa menina se põe diante da sua líder ali, da sua patroa, e ela fala: se o seu marido conhecer o Deus, o profeta que vive lá no povo de Deus, ele vai ser curado. Essa menina sabia o Deus que ela tinha e que nenhuma situação colocava em pauta o poderio, a paternidade, a cura e a restauração que Deus tem para todo aquele que nele crê. Você pode dar um glória a Deus. Olha só, o interessante é que a palavra dessa menina, ela era tão recheada de cura, gente, tão recheada de fé, tão recheada de restauração, que essa menina arruma um rebuliço. Essa menina conta isso para a patroa acredita. Agora, sabe o que é legal? Porque a Bíblia nos mostra ela falando isso diante de uma autoridade da patroa, mas eu tenho certeza que a menininha, que essa menina aqui, ela já falava desse Deus, aonde ela andava ali, com as outras empregadas. Menina, deixa eu te falar um negócio, olha, eu tenho um Deus que me ama, que cuida da gente. Talvez essa menina, ali quando chegava outras menininhas cativas, vem aqui, deixa eu te ensinar, você não vai ter que passar por isso, você não vai ter que enfrentar isso, você tem um Deus que cuida de você. Eu tenho esse testemunho pessoal. Hoje, quando um jovem chega para mim e fala que não tem referencial de pai, que não teve um pai para cuidar, eu tenho tudo acerca desse jovem, menos dó, menos pena, porque eu falo para ela: ei, olha aqui, senta aqui, deixa eu te falar, eu também não tive pai,
Mas o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, se tornou o meu Abba, se tornou o meu Daddy, e olha o que Ele fez em minha vida. Você precisa somente crer e continuar. Essa menina, para ter essa postura, para ter essa graça, para ter essa coragem de declarar para uma patroa que havia Deus em Israel, ela já tinha falado isso para muita gente. E o que ela tinha dentro dela era uma cura tão real, era uma cura tão poderosa. Nós estamos falando de quem, gente? De uma menina que deu tudo certo na vida dela? Não, nós não estamos falando de uma menina que deu tudo certo na vida dela. Nós estamos falando de uma menina que foi arrancada, de uma menina que foi saqueada, de uma menina que talvez foi até violada. Nós estamos falando de uma pessoa que teve uma experiência traumática, mas ela decidiu que isso não faria parte da essência dela. Quando ela experimentou aquele nível de cura, a palavra dela passou a ser uma direção para quem ouvia. Quantas vezes nós queremos que nossas palavras sejam direção para os nossos filhos, seja direção de ajuda para os nossos cônjuges, seja uma palavra de direção, de ajuda para as pessoas que estão ao nosso lado, mas elas estão tão cheias de medo, de temor, de trauma, principalmente na área da maternidade. Os conselhos que a gente dá muitas vezes estão mais baseados em medo, em trauma do que em amor, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente aconselha por medo de acontecer isso ou aquilo com o esposo, com o filho. E nós temos que pedir: Senhor, troca as minhas palavras, que quando eu venha falar, seja com os meus filhos, seja com pessoas que o Senhor colocou ao meu lado para eu mentorear, seja com as pessoas que estão no meu dia a dia. Troca as minhas palavras, que as minhas instruções sejam honradas, não por aquilo que eu estou falando do intelecto, mas por aquilo que sai do meu coração e da minha vida. A palavra de uma menina causou um reboliço naquela área. Gente, uma menina que sem histórico, sem pedigree na família, fala algo para a patroa vai e, vamos colocar assim, aspas, perde o tempo de falar com o marido. Perde o tempo não, ela sabia que aquilo não era perca de tempo, e ela transfere aquela palavra. Olha só, gente, a palavra da menina foi tão ungida, porque era a palavra de Deus, era a palavra que tinha saído da boca de Deus, que ao cair na boca daquela mulher, que ela repete para o marido crê. Crê a ponto dele ter a coragem de ir falar para o rei a palavra de uma menina. Uma menina! Você está reclamando aí que muitas vezes você não tem significância na sua empresa, ou você não se sente amada na sua equipe, ei, não há desculpa. Ah, mas é porque fulano, né, tem um certo grau acadêmico, Beltrano, né, tem um certo grau social, fulano tem uma família, né, referencial, então a palavra dele tem peso por isso. Não. Essa menina não tinha nada por detrás dela e ela causou um rebuliço. Gente, falou para a mulher contou para Naamã vai contar para o rei. Olha onde chegou a palavra dessa menina. E hoje eu quero te chamar a atenção para isso. Deus tem para você uma vida restaurada desses traumas, a ponto que a sua palavra agora vire palavra de cura, restauração e vida para todos aqueles que o Senhor colocou ao seu lado. Que tal? Que tal nós hoje recebermos essa palavra e dizermos a Deus: eis-me aqui, Senhor, estou pronta, pode trabalhar nessa situação da minha vida, mas o que eu não quero perder é a essência que o Senhor plantou em mim. Nós somos mulheres diferentes, umas nasceram com a essência dócil, outras com a essência de servir, serva, as linguagens de amor, outras de abraçar, beijar, outras de palavras de afirmação. Eu não sei a sua essência que me escuta aí do outro lado dessa tela, mas eu quero te dizer, o inimigo diz que a sua essência foi roubada por causa das situações que você enfrentou, e eu quero te dizer que as situações só intensificaram a sua essência. Então hoje eu quero te convidar a fechar os seus olhos,
a pedir a Deus para trazer a cura, a restauração daqueles momentos de pranto, de dor, de angústia, de traumas vividos, e você possa então chorar sim o que você precisa chorar diante de Deus hoje aí nesse altar, mas se levantar crendo que Ele quer te usar para algo maior. Você é uma mulher admirável, você é uma mãe exemplar, você é uma esposa amada, você é uma pessoa da equipe essencial. Arranque esses rótulos que o inimigo te colocou, arranque de sua vida os limites que as situações que você viveu colocou em você, e creia, Deus tem o melhor para a sua vida. Deixe as coisas que para trás ficam, avance para o alvo que Ele te entregou, que você viverá como essa menina, a cura, a restauração e todos os sonhos que o inimigo pensou ter roubado de você serão te restituídos, porque o amor de Deus é infalível. Deus te abençoe, foi um prazer estar com vocês, um beijo grande.